Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua e a minha vida. Hoje é o 14º dia de 21 dias de milagres que Deus fez na minha vida. Hoje, antes de começar, eu vou estar lendo Salmos, capítulo 50, versículo 15, que diz assim: Se me chamarem no dia de aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão. Em 2019, eu fiz uma cirurgia bariátrica. E depois de um ano, eu comecei a ter problema. Na virada de 2020 para 2021, comecei a apresentar muitos problemas. E no final de fevereiro, começo de março, precisei ser internada para operar, porque descobriram que eu tinha um problema na vesícula. Só que o médico que queria me operar, ele falou que o problema só se encontrava na vesícula. Na endoscopia tinha constatado que eu tinha algum problema também no estômago. Ele falou assim: eu vou estar dando uma olhada, mas o problema seu é a vesícula, por isso. Ele alegava que o meu problema era na vesícula. E nessa época eu tinha plano de saúde. E para fazer essa cirurgia pelo plano de saúde, faltava 30 dias para liberar a carência. Só que, como eu não estava aguentando de dor, eu entrei como emergencial. Daí, quando você entra na emergencial, é liberado na hora. E nesse período de final de fevereiro, começo de março, a gente estava começando o quê? Ter Covid. Covid estava entrando. Então, estava tendo muito caso de Covid. Aí eu fui para o hospital, não foi liberada o período de carência para uma cirurgia de emergência. Acabei indo para o SUS. No SUS, eu caí na mão de um outro médico. Dou graças a Deus que até nesses detalhes Deus cuida de mim. Por quê? Ele fez todo um histórico. Ou seja, eu fiquei meus 15 primeiros dias fazendo uma bateria de exames, porque o médico nem ele sabia o que tinha sido feito comigo. Ou seja, foi um erro médico na primeira cirurgia, mas eles não podem alegar isso 100%, né? Quando eu fui fazer a cirurgia, eu fui orando, fui pedindo a Deus. A única coisa que eu falava para Deus era: Deus, se for para fazer a cirurgia, que assim seja. Mas que tire essa dor, porque eu não aguento mais essa dor no meu estômago. Eu não aguento mais passar mal. Eu fiz a minha cirurgia, acho que numa quinta-feira. Fiz a cirurgia, eu entrei às 2 horas. O médico falou que até umas 6 horas eu já estaria no quarto. Eu saí do centro, da mesa de cirurgia, 11 horas da noite. Um corte que era para ter sido assim na minha barriga tem mais de 20 centímetros, que começa do meu umbigo e vai quase no meio dos meus seios. Então, foi uma cirurgia de grande porte, não foi nenhuma pequena. Quando eu voltei para o quarto, comecei a passar muito mal. Eu vomitava em excesso. E detalhe, eu não podia comer nem beber nas próximas 72 horas, porque o risco de abrir o meu estômago novamente e dar alguma complicação era muito grande. Então o médico, ele proibiu que eu comesse e bebesse água. A água que eu podia fazer era só fazer um gargarejo, mas eu precisava cuspir. E com isso, ficou uma bomba de infusão comigo por conta da dor que eu tinha, porque era uma dor excruciante, não tinha explicação. E nessas 72 horas eu vomitava em excesso, que não melhorava, não passava. O médico, tanto é que ele foi chamado às pressas, porque eu estava passando muito mal. Eu tive que daí fazer uma ultrassom e um raio-x de emergência por conta das dores e dos vômitos que não cessavam. O médico falou assim: olha, a cirurgia tá bem, agora não tem o que fazer, é o organismo dela responder. O que a gente pode fazer como médico, eu como médico, a minha equipe, foi feita. Não tem o que fazer mais. Não tem mais explicação. A gente não sabe o porquê que ela tá vomitando tanto, da onde que vem tanta dor, a gente tá dando a medicação, mas não tem mais o que fazer. Aí eu lembro que de domingo para segunda eu comecei a passar muito mal. Comecei a passar mal. Aí eu lembro que ligaram pro médico e o médico mandou colocar uma sonda esofágica em mim. E essa sonda é terrível. Quem colocou sabe. E aí eu combinei com a enfermeira
que estava naquele plantão naquele momento, que falou assim, olha, eu coloco, mas se eu não conseguir ficar, vocês vão precisar tirar. Porque o intuito da sonda era que eu parasse de vomitar. E o líquido que estava no meu estômago fosse para a sonda. E na verdade não aconteceu nada disso. Eu continuava vomitando e não saía líquido nenhum, né, para a sonda. E eu falei assim, ó, não tá resolvendo, isso tá me incomodando, não tô conseguindo dormir nem fazer nada, eu quero que tire a sonda. E eu lembro que daí tinha feito troca de turno. E aí entrou uma enfermeira meio desaforenta. Ela olhou pra minha cara, colocou as duas mãos na porta e falou assim, ó, se você quiser, você tira, porque eu não vou tirar. Aí eu falei assim, moça, mas foi meu combinado com a enfermeira, tá avisada as outras enfermeiras? Aí veio uma segunda enfermeira que eu lembro que ficou atrás dela e falou assim, olha, foi combinado mesmo, já tá até liberado. O médico falou assim, se ela não conseguir ficar, é pra tirar. Mas é pra ela tentar, ela tentou, ela tá há mais de um tempo, porque é difícil. Foi combinado e vai ter que tirar a sonda. E nisso ela falou assim, não. Eu falei assim, então tá, então eu tiro eu. Eu peguei e tirei a sonda. Nisso saiu sangue e suco gástrico, espalhou por mim, no chão, em tudo quanto é lugar. Eu falei assim, o Deus que habita em mim é maior e Ele não vai deixar mais nada acontecer comigo. Nisso, eu peguei o meu marido e falei assim, me leva no banheiro que eu vou tomar um banho, isso já era de madrugada. Já fazia, desde quinta, que eu tinha feito a cirurgia, quinta, sexta, sábado, domingo, já fazia 4 dias que ninguém no quarto dormia por minha causa. Pelo tempo que eu ficava vomitando e por conta das minhas dores que eu ficava gemendo muito. Eu peguei o meu marido, entrei com ele no banheiro, aí como eu tava com uma cirurgia aberta, eu simplesmente ajoelhei. Ele olhou pra mim e falou assim, Brenda, você não pode ajoelhar, você não pode fazer esforço que tá perigoso estourar os pontos. Eu falei assim, não me importo, porque eu preciso disso. Na hora que eu me ajoelhei, eu falei assim, se ajoelha agora. Aí eu não lembro como foi a oração específica, mas eu falei assim, eu creio que o Senhor vai me curar. E o Senhor não vai permitir que a partir de hoje eu passe mal. Porque eu não passei essa batalha à toa. Eu estou passando por ela, estou em momento de aflição, mas eu creio que o Senhor tem uma cura para mim. Eu vou me levantar agora, vou tomar um banho e eu creio que a partir de hoje, nesse momento, eu não vou vomitar mais e a partir de agora vai ser só melhoras, eu não vou ter mais recaídas. Nessa hora eu senti uma unção que eu não sabia de onde vinha e meu marido também sentiu. Era o poder de Deus entrando naquele banheiro, naquele momento. Meu marido me ajudou a levantar. Eu lembro que eu cheguei até a vomitar na hora que eu estava tomando banho. Eu me troquei, eu dormi. Fazia 4 dias que eu não sabia o que era dormir. Eu simplesmente dormi. No outro dia, que foi numa segunda-feira, eu comecei a melhorar. Não tinha explicação, não tinha mais nada. Os médicos olharam e falaram assim, nossa, você tá melhorando, você teve uma melhora muito boa de ontem para hoje. O que aconteceu? Eu falei assim, foi uma oração. Foi uma oração que eu fiz. No momento da minha angústia, no momento da minha aflição. O que eu quero dizer com isso é, às vezes Deus te coloca em lugares e às vezes nós nos colocamos em certos lugares por conta das nossas escolhas que nós não sabemos o que fazer. A única coisa que nos resta é orar. Mas por incrível que pareça, a oração, ela nos leva a lugares onde a gente não compreende. Por isso que Deus fala na Bíblia, orai incessantemente, orai 24 horas, porque é isso que a oração é. A oração, ela vem para trazer, para a gente conseguir ter essa ligação direta com o Pai, porque antigamente nós não tínhamos. E é muito bom saber que a gente tem essa ligação direta. E o mais importante de tudo, saber que a nossa oração ela é respondida. Às vezes a nossa fé é pequena ao nosso problema. E nesse dia nunca fez tanto sentido
a questão da palavra. É no momento da tua fraqueza que você se torna forte. Eu nunca imaginei que no momento daquela minha fraqueza, Deus iria me usar tão grande, eu ia receber uma unção tão grande dentro de um banheiro por conta de uma fé. Uma fé que foi a base do choro, da lágrima, da dor, da angústia, mas uma oração que teve fé e Deus inclinou seu ouvido para escutar essa minha oração. Então, o que eu tenho para dizer é: não pare. A dor é só um passo. A angústia, a tristeza, a aflição, elas vão vir. Elas vêm e nos assolam às vezes, mas a gente não pode deixar e não podemos desistir de orar. Porque a oração nos leva a lugares onde a gente não compreende. Aquele versículo da Bíblia fala que nós precisamos ter a fé do tamanho de uma semente de mostarda. Ela fazia sentido que a gente precisava ter a fé do tamanho de uma semente de mostarda. Era isso que vinha na minha cabeça. Que a gente tem que ter... Se a gente tiver a fé do tamanho de uma semente de mostarda, a gente consegue grandes coisas. Eu pensava comigo. Mas depois disso eu comecei a pensar de um modo diferente. A semente de mostarda, ela é o quê? Uma semente. Para plantinha que está ali dentro daquela semente, ela ser liberada, o que acontece? Ela tem que quebrar a semente, ela tem que encontrar um caminho no solo, depois ela começa a ser enraizada para depois ela emergir da terra e sair a planta em si. E é isso que a gente é. Para mim, hoje tem esse significado da fé ser tamanho da semente de mostarda. Eu vou sofrer, vai doer, vai machucar, mas quando eu enraizar, ninguém vai me tirar da presença do meu Pai. E todos verão, depois que a minha planta germinar, o quão abençoada eu fui. O quanto de milagres que Deus fez na minha vida e o quanto que eu preciso propagar os milagres que Deus fez na minha vida. Tanto é que a Bíblia, agora no momento eu estou lendo Mateus, mas em Mateus fala, até agora onde que eu li, de todos os milagres que Jesus fez. E por que Deus dá tanta ênfase nos milagres dele? E fala, vá e conte para todos o que eu fiz. Por que isso acontece? Para a gente entender que, opa, você que tá ouvindo essa palavra, ei, eu também já estive nesse seu lugar, mas Deus me tirou daí. Você também tem capacidade de sair, é só você crer na fé de Deus. Ah, essa dor que você teve, eu também senti ela, mas Deus me curou. Esse sono em excesso, essa tristeza profunda, eu também já tive, mas Deus me curou. É isso. A gente entender que também fala na Bíblia que vocês são meus irmãos, então eu preciso contar o que Deus fez na minha vida, para que nem que seja alguém que esteja escutando isso, sinta no coração que ela também é amado e querido, e que Deus tem muito para a vida e que você não está só. Que isso que está acontecendo na tua vida não só aconteceu com você, aconteceu comigo também. E da mesma forma que eu saí tendo um caminho, um direcionamento e a oração em Jesus Cristo, você também pode sair. Basta você crer e orar. Por isso que é tão importante hoje a oração pra gente. A oração ela precisa ser feita 24 horas por dia, porque a oração nos eleva a lugares onde a gente não espera. A oração mostra quem é a nossa verdadeira face. E uma coisa, não ore bonito. Oração bonita não eleva ninguém. Eu orei no meio do ranho, de choro, da tristeza, da angústia, que teve horas que eu nem conseguia falar. Mas mesmo assim Deus me ouviu. Porque Ele conhecia o que eu tinha no coração. Então não precisa falar bonito para Deus.
Converse com ele como se você estivesse conversando com seu melhor amigo, porque é isso que ele é. Então não ache que Deus não te escute e não conhece seu coração, porque ele sabe. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, não é no nosso tempo, é no tempo dele. Se Deus está permitindo e está pedindo para você esperar mais um pouco, aguente. Dói. E como dói isso? Mas é porque Deus tem algo melhor e além para você. Se eu não tivesse orado naquele dia, entendido que a minha oração tinha poder, eu não teria conquistado tantas outras coisas depois disso. Eu não teria entendido que a minha oração, Deus me escutava. Que Deus ia ter um tempinho de inclinar a sua cabeça e ouvir minha oração. Que eu peço hoje que Deus tenha um tempinho para você, que Ele incline sua cabeça nessa noite para ouvir a sua oração, a sua angústia, a sua aflição, a sua dor. Eu vou estar orando nesse momento por mim e por você. Senhor meu Deus, da mesma forma que o Senhor me tirou daquele banheiro onde eu tinha angústia, dor, aflição, que o Senhor tire essa pessoa da onde ela estiver. Da mesma forma que o Senhor me escutou naquele dia, minha oração, que o Senhor escute a minha oração hoje também e transforme a vida desse homem, dessa mulher que está ouvindo essa palavra hoje, Pai. Pai, nós não sabemos o que essa pessoa tem, mas o Senhor sabe, pois o Senhor é o Pai de todos nós. Mas eu, como uma irmã, eu venho aqui pregar o meu testemunho vivo do que o Senhor fez sobre a minha vida. E eu peço, Pai, que o Senhor incline a sua cabeça nessa noite e ouça a oração dessa pessoa. Vai tirando toda dor, toda angústia, tristeza, aflição. Se essa pessoa está passando por alguma dificuldade, abençoa ela, proteja ela, que ela consiga sair da onde ela está, nem que seja desse fundo do poço, mas que ela tenha a tua presença e ela saiba que o Senhor demonstre, mesmo que for com coisas simples, mas demonstre: ei, eu estou ouvindo a tua oração e a sua oração vai ser respondida, mas é no meu tempo. Eu coloco diante de ti a vida dessa pessoa, Pai. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, escute a nossa oração essa noite. Eu te peço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.